Agora eu vou quebrar um pouco o protocolo, eu não vou apresentar, eu só vou chamar e vou deixar isso para que o Ari faça a sua própria Opa, apresentação, tá opa. bom? Ari, a palavra está contigo. Obrigado. Então, pessoal, meu nome é Ari. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. É, sou universitário, faço curso de design na Católica. Estou no primeiro ano. Ali no folderzinho dizia que era estudante de ciência da computação, mas é que eu troquei de curso recentemente, então, bom, explicado. É, Como eu posso começar aqui? Eu vou ser bem breve, aliás. Eu sempre tive dificuldade no, na escola, eu não parava quieto, brigava com todo mundo. Era terrível, era terrível. Nunca. Até hoje, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade assim, de me enturmar, porque às vezes é muita diferença. Eu sou uma pessoa muito energética, às vezes o pessoal não espera alguém assim, ou às vezes acha estranho. Bom, não sei. Mas é uma dificuldade que era muito grande que eu tinha, mas hoje em dia é super tranquilo, assim. Bom, também fiz vários tratamentos médicos de todos os tipos variados, desde psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, todos os ógicos da vida, quase, relacionados a nossa questões mentais, né? É, Até que um dia, assim, minha mãe chegou, bom, vamos lá pra Curitiba, você vai nesse lugar aí. Eu não sabia o que que era, eu fiquei tipo, mano, mais um, né? Mais uma clínica uma clínica, mais um médico que vai pra lista, né? Eu fui assim sem muita empolgação. No primeiro dia que eu fui, eu lembro bem que eu fiquei só na sala de espera esperando, eu não sabia o que que era, eu não sabia de nada, só fui junto. E daí na segunda vez que eu fui, daí realmente eu fui descobrir o que que era o CIAR. Quando eu cheguei eu fiquei, mano, o que que é isso? O que que eu tô fazendo aqui? Que coisa estranha. Mas eu acabei começando aí, acabei me enturmando também, tanto que hoje, graças ao Ciara, eu sou uma pessoa melhor, mais viva, mais segura de si mesmo. Foi um processo muito longo, de assim, foi anos assim, batalhando comigo mesmo e aprendendo também sozinho com a terapia junto para me tornar um ser humano melhor, mais paciente, mais dinâmico. Sempre. E também eu não só ganhei. O CIAR não só me deu a capacidade de entender eu mesmo e não só. Como posso dizer? E não só compreender eu mesmo também e também compreender as outras pessoas, porque até hoje eu tenho um pouco assim de dificuldade de entender certos sinais, certas atitudes das pessoas que ao meu redor, então o CER me ajudou a entender isso. Também me proporcionou um, como eu posso dizer, me proporcionou amizades também. Conheci alguns amigos lá, por causa que é em grupo, né? Amigos que eu me orgulho de até hoje poder chamar de amigos mesmo. Também pude
eu pude, assim, também de vencer uma grande dificuldade que eu. Até hoje eu tenho um pouquinho, mas ela é uma coisa que menos, não é muito assim, não é uma característica muito gritante. Eu tinha muita dificuldade em manter essas amizades, em mantê-las saudáveis. Hoje eu consigo, também por causa do tratamento. É incrível. E também o CR me proporcionou uma coisa que eu posso chamar de família. Toda vez que eu vou aí, o Leopoldo, a Ana e outros demais pessoas que trabalham ali dentro me recebem como se eu estivesse em casa. Eu tenho que agradecer muito, muito, muito mesmo ao Luiz e a Simone, principalmente o Luiz, que me acompanhou nessa caminhada longa de muitos anos. Foi, foi dolorida, foi muito difícil, porque eu basicamente estava reaprendendo, me reaprendendo, né? Como eu poderia me mudar para ser uma pessoa melhor. Foi dolorido, mas tudo valeu a pena, porque hoje em dia eu posso dizer que se não fosse pelo Ciar, eu não seria nem 70% da pessoa que eu sou hoje. É, eu também deixei de tomar várias medicações que eu tomava. Não quero entrar muito em detalhes porque é uma questão minha mesmo, mas eu deixei de tomar muito. Tomei. Eu já experimentei várias medicações, Ritalina, Risperidona, o que tiver das inas aí, eu tomei. Algumas melhoraram, algumas pioraram, algumas. Mas nenhum tratamento que eu tive até hoje teve um resultado tão positivo quanto o que o CR me proporcionou, no que ele influenciou na minha vida. Hoje, por exemplo, eu consigo sentar numa sala de aula, coisa que eu não conseguia. Eu consigo dirigir um carro, coisa que certas pessoas que me conheciam na época que eu era uma pessoa. Eu vou até usar dizer, eu tinha um comportamento maluco. É, certo dia eu estava no trânsito, uma pessoa olhou para minha cara que me conhecia e falou: Como é que deram um carro na tua mão? Porque, claro, ela não. Fazia muitos anos que ela não me via e não conhece e não esperava esse tipo de coisa de mim. Muita gente. Eu vi muita gente. Eu quebrei muitas barreiras pessoais, né? Eu já ouvi comentários de gente falando: Nossa, ele entrou na faculdade, como? É, isso se deve ser ao Leopoldo, Ana, Luiz e outras pessoas também. E também uma pessoa que acho que não está aqui presente, a Carla, que é a minha neuropsicopedagoga, que também trabalha no CIAR. E, nossa, não há palavras para descrever o que é o CIAR. É simplesmente mágica. Simplesmente mágica. Não existe forma melhor do que para você se encontrar ali do que ali. Você não precisa botar uma máscara para nada. Você só precisa ser você mesmo e tudo com o tempo vai se vai vai se desabrochando. É uma experiência linda, linda. Não não tenho nada não tem nada no mundo que seja tão maravilhoso quanto e que tenha um significado tão grande quanto o Ciar teve pra mim, assim, uma das coisas que eu nunca vou esquecer. E também e também me ajudou a que as pessoas me entendessem também, né? Eu pulei alguns tópicos aqui, eu fiz uma listinha, uma cola. Daí eu tô pulando entre todos os tópicos, tá ficando uma bagunça isso aqui. E
Também outra coisa que o Senhor me ajudou muito, além das amizades, fosse que as pessoas me entendessem melhor. Eu não conseguia me comunicar muito bem. Não, bom, eu só não choro porque a emoção que eu sinto é tão grande que ela até tranca o choro. Eu também tenho que agradecer, já vou me finalizando aqui, eu agradeço essas pessoas, o Luiz, o Leopoldo, todos, mas especialmente eu quero agradecer meu pai e minha mãe por terem me levado todos esses anos para Curitiba, já que eu moro em Joinville, né? A cada era quantas vezes a gente não ficou num engarrafamento, quantas vezes a gente não ficou horas na estrada e toda semana, né? Indo e voltando no dia. Hoje quem dirige sou eu que vou e volto, mas é incrível. Eu não me arrependo de nada, eu não me arrependo por nada. Eu só tenho a agradecer e muito. Agora eu quero passar a palavra para minha mãe, já cortando o Rodrigo, que ela é a próxima. Mãe, desmuta seu microfone, senão você não vai conseguir falar. Só tenho coisas boas a falar. Só. Não tem palavras que possam descrever a minha felicidade de participar, de ter participado da história dessa instituição e dessas pessoas que me ajudaram a evoluir como ser humano. E é isso aí. Obrigada, mãe. Agora eu vou pra aula, gente, eu vou ter que sair. Então, mãe, chave do carro, por favor. Tá na bolsa. Tá na bolsa. Beijo. Marília, Oi, estão me ouvindo? estamos te ouvindo. Estamos nos recompondo também. Eu ainda não. Mas Não. assim que você sentir à vontade, você tem a palavra, né? É porque falar do Ciara é falar de um percurso de vida muito difícil, muito solitário, né? De uma família que tem o propósito de colocar alguém melhor socialmente, para que ele tenha autonomia e possa contribuir, não só receber. Então, nosso percurso foi que nós somos pais avós, né? Nós somos pais mais velhos. E depois de 12 anos, nós tivemos o Ari. Esperamos muito, foi muito bacana. E no percurso do desenvolvimento dele, nós percebemos que ele era um pouco diferente, mais agitado, comunicativo, mas mais agitado. E como nós mudávamos muito, sempre estávamos nos adaptando, né? A gente achava que um pouco era por conta dessa mudança que a gente tinha de casa, de cidade, de estado, né? E quando ele foi para a escola, foi que nós começamos a ver as dificuldades. Ele não conseguia ficar na sala, não conseguia ter um relacionamento dentro de uma condição mais adequada com as outras crianças. Aí não aprendia, e aí foi. Entre vários médicos, os melhores médicos que a gente pôde pagar em diferentes lugares do Brasil, nós fomos nesse percurso também tendo várias decepções, né? Como a menina falou, com família, com amigos, com instituições, com profissionais, né? O Ari passou por tudo, por várias medicações e tal, que ajudaram, não ajudaram, enfim. E quando eu estava com o Ari já na idade escolar, com muita dificuldade, né? Porque a escola me chamava 5 minutos depois que eu havia deixado ele lá. E eu voltava e acolhia, trazia o Ari para casa. Então, de escolas particulares à pública, ele frequentou todas. E uma delas pública já ficava no saguão da escola.
E um dia eu resolvi que eu ia ser a servente do pai, que eu não tinha o que fazer, ia juntar as coisas lá para poder me ocupar até que ele tivesse um surto e eles me chamassem para eu acolher. E eu olhei para uma amiga que trabalha comigo já há 15 anos e disse, olha, eu não sei mais o que fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu me sinto impotente, a gente se sente impotente. E eu fui procurar um curso de arte circense, eu já trabalhava com isso. E essa minha amiga veio aqui em casa e deu aulas para o Ari. E a gente via que havia resultado, mas a gente se olhava e dizia, ainda não é isso. E no meio desse curso a gente olhou na internet, vamos fazer psicomotricidade. Eu sabia muito pouco, mas essa minha amiga já tinha contato. E ela disse, ó, tem um tal de Ciara aqui, minha filha, mas como é que a gente vai pagar? A gente está pagando um curso, pagar outro? Eu disse, vamos lá. Nós não conseguimos entrar na aula inaugural. Nós fomos na primeira aula do curso já. E quando saímos, nós nos olhamos e ela falou, tu tá pensando o que eu tô pensando? Eu digo, estou. É isso mesmo. Mas vamos ver o próximo módulo. E no segundo módulo, então, eu resolvi que o CIAR seria o lugar que meu filho ia frequentar. Então, o diagnóstico do Ari, ele teve, assim, maior ênfase quando ele estava ali de primeiro ao quarto ano. Só que a gente foi ter, assim, a certeza que ele era um autista leve mais tarde. Então, o Ari já chegou no CIAR com 17 anos, né? Então, perdeu-se muito tempo. Eu vejo, assim, se tem algum pai aqui que está me escutando, que tem filho pequeno, não perca tempo. Não perca tempo, a evolução é muito grande, a mudança é significativa, né? E nós fomos para o CIAR, e o Ari chegou lá, e ela batendo porta, sendo mal educado com todo mundo, porque o diagnóstico dele não é só autismo, ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção, ele tem dislexia, ele é TOD, transtorno opositor desafiador. Então, é um diagnóstico um pouco mais amplo, e a gente nem sabia disso na época, né? E o que tratar primeiro? Enfim, a psicomotricidade relacional, ela reúne tudo, ela consegue, dentro das sessões, ir trabalhando essas questões. Foi onde a gente teve uma mudança significativa na nossa vida, porque nossa casa era quebrada todo dia, né? Quando ele se sentia frustrado, quando ele não conseguia alguma coisa que ele tinha objetivo de fazer, conseguir, ou ao mesmo tempo quando sofria alguma correção, né? Desrespeitava o pai, avançava no pai, queria bater no pai. Hoje ele chega para o pai e diz, meu querido, você está dormindo, vamos acordar, um beijo, é domingo. Isso não tem preço, né? Um pai que não tinha mais vontade de ficar em casa, porque era agredido constantemente pelo filho. Então, quando eu olho assim, mãe, eu estou indo para a faculdade. Não são as outras pessoas só que não acreditam. Às vezes eu me bato e digo assim, Marília, é verdade. Seu filho fala inglês fluente, seu filho está indo numa faculdade, está se adaptando com os da idade dele, mas ele é um menino de muito potencial. Claro, é um diamante que precisa ser lapidado muito mais, porque é muito puro. Então, são informações e conscientizações que a gente tem que vão fortalecendo o nosso percurso. Não quero dizer que a gente tem dia que não quer jogar a toalha. A gente tem vontade de jogar a toalha. Porque, gente, não é fácil. Eu pego o carro todo dia, toda terça-feira, agora terça, e vou para Curitiba. Não importa se está chovendo, não importa se vai cair barreira. Eu vou passear. Então, essa é a diferença da criança que vai evoluir ou não vai evoluir. É o comprometimento que a família tem com ela. Embora essa família, às vezes, não seja perfeita, também está aprendendo a lidar. Hoje, o que eu encontro é um lado
que me preocupa muito é as crianças que têm uma condição diferenciada. Algumas não têm diagnóstico, algumas não estão tratadas. Existem algumas que estão sendo tratadas, bem tratadas, umas mais ou menos tratadas. Mas daí os ambientes que elas estão chegando não está pronto para elas. Nós não temos a psicomotricidade relacional para os demais, que também, mesmo sendo considerados neurotípicos, eles também precisam de alguns ajustes, até para entender os processos que envolvem eles mesmos, entre os neurotípicos, não com as crianças com algumas condições diferenciadas. Então, a gente adentra as escolas, né? A gente vê a carência que as crianças estão, não é porque tem pandemia só, né? É a tecnologia, uma série de coisas de liberdade que as crianças não estão tendo mais para brincar e que as impede de ter um aprofundamento, uma sensibilidade em relação às suas convivências. Quando elas têm oportunidade de brincar, elas olham para você, elas não sabem o que vão fazer. Outro dia, eu e minha amiga, numa aula, esquecemos a nossa atividade e tinha uns bastões que um outro professor tinha esquecido. E elas começaram a brincar e nós brincamos também. Quando acabou a aula, a porta se abriu, elas não iam embora. Algumas foram até a porta, foram até os pais e voltavam. E voltavam. Mas já estávamos usando a máscara, né? Até que uma quebrou o gelo e nos abraçou e disse muito obrigado. Foi a melhor aula desse ano. Então, eu vejo que a psicomotricidade, ela precisa estar nas escolas, ela precisa estar nos outros ambientes, para que todas as pessoas possam desabrochar e entender essas crianças que estão chegando para melhor acolhimento. Eu vejo meu filho na faculdade, ele está preocupado em entender os amigos, mas ele enfrenta grandes barreiras. Os amigos não conseguem perceber que ele é diferente. Por quê? Porque ele evoluiu, ele não traz mais traços tão severos do autismo. E eles não conseguem. Mas falam em discriminação, tadinhos. Então, eu digo para vocês que estão me escutando, se puderem ajudar, que essa metodologia chegue mais longe, não só para os nossos filhos que têm TEA, mas para todo aquele ser vivo, aquela criança em desenvolvimento, ou mesmo para os adultos, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, mais humana, mais feliz, né? E o que eu posso falar para vocês do CIAR? Eu, como mãe, eu me lembro das palavras dessa outra mãe que falou, não lembro o nome dela. Nós somos sós, a gente tem uma solidão muito grande, porque o filho é nosso, é 24 horas, né? Com as coisas em andamento. Então, tem dia que a gente pensa assim, nossa, será que eu vou dar conta? Tem dia que a gente diz assim, hoje eu estou impotente, eu não dou conta de mim, né? E graças a Deus, os nossos filhos vêm sempre com uma palavra de conforto, iluminados, não sei, divinamente, né? E nos fazem acordar e levantar e começar mais um dia, né? Nesse desafio que é ajudá-los a desabrochar. Então, gente, encontrar o CIAR foi encontrar uma família, encontrar um aconchego, encontrar a inclusão, encontrar o amor incondicional. Eu agradeço profundamente. Eu, todos os dias, nas minhas orações, eu peço a Deus que haja muita iluminação naquele espaço, porque é um espaço de luz. É um espaço onde as pessoas têm o direito de ser.
Muito obrigada ao Léo, que me pôs no colo várias vezes, aos abraços da Ana, a disponibilidade da Dirce quando eu chego cansada da viagem, ao Senhor, que é irmão do Léo, que está lá na manutenção, e que me pergunta, tudo bem, Marília? Ao Luiz, né, que não está mais lá com a gente, mas ele e a Ana foram, assim, pontos significativos para o Ari. Algumas pessoas, outras como Simone, como Kim, sua esposa, então toda a equipe CA, ela leva no coração algo diferente. Algo diferente. E isso eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, com o meu percurso de 23 anos, com um filho terra, hiperativo, déficit de atenção, disléxico e com TOD, não foi fácil. Então, Léo, tu sabe da minha gratidão, Ana, e espero que cada um que está nesse momento ouvindo, não perca tempo. Não perca tempo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Obrigada. Bom, eu acho que está sendo para mim uma das tarefas mais difíceis essa moderação. Obrigado, Marília, pelo seu depoimento, né? Vocês já ouviram e viram a apresentação da Ana, que foi uma das profissionais que atendeu o Ari, e agora a gente vai ter o prazer também de chamar o Luiz Martini, que foi o outro profissional que atendeu também o Ari, né? Ele vem com o tema vínculo e comunicação no trabalho com o autismo. O Luiz, ele é profissional de educação física e especialista em psicomotricidade relacional e atua no CIARE Peixoto de Azevedo, lá em Mato Grosso. Tá? Luiz, as palavras são suas, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Estão escutando bem? Estamos sim. Está com eco agora. Sim. Fale de novo para a gente ver. Muito bem. Gente, boa noite. Se você fala que está sendo difícil, né, Rodrigo, mediar, olá, gente. Muitos rostinhos conhecidos, mas, assim, não tenho palavras também para falar quanto me tocou, quanto está sendo importante para mim esse momento, e tomar consciência, né, quando a gente escolhe um título de uma palestra para falar para as pessoas, né, eu gosto sempre de lembrar que, na verdade, o objetivo meu não é ensinar nada. Meu Deus, quando a Ari falou tanto que ele aprendeu, isso, o Léo nos inspirou muito, né? Quem aprende somos nós, que nos colocamos nesse lugar de terapeutas, achando que a gente vai ajudar o outro, vai ensinar o outro. E no fim, né, Léo? Quem somos nós, né? Mas vamos lá, temos um tema. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Estão conseguindo ver a tela, gente? Tá. Bom, autismo, vínculo e comunicação. Então, para pensar um pouquinho nesse tema, eu mergulhei aí nesses dias e nessas semanas em todos os casos, todas as pessoas que, enfim, chegaram para nós com um diagnóstico de autismo, enfim, as que a gente descobriu depois de um tempo que a gente deveria pesquisar mais sobre o autismo. E todos nós, né, que assim como o Ari começou a comentar, eu acho que alguns de nós nos identificamos, né, agitados, tivemos muitas, né, todos nós temos um pouco de muitas coisas, mas realmente alguns de nós precisam de mais ajuda do que os outros, né, e nessa perspectiva né, de classificação do espectro autismo e tudo mais, eu pesquisei e percebi, né, que muitas pessoas sabem muitas coisas sobre o autismo, e eu sei pouquíssimas, né, talvez de uma forma técnica, especializada, de ponta, e na fala de vocês hoje à noite, principalmente nos depoimentos, eu pude perceber o quão improvável, o quão grandioso é o encontro com as pessoas. O quanto, às vezes, um encontro despercebido, um encontro
pode ser tão impactante na vida das pessoas. Imagine encontros anos e anos, como foi a história da Marília, do Ari e do Ari, né, que foram anunciar persistentemente 200 e tantos quilômetros todas as semanas para ir lá e nos encontrar. Então, para refletir um pouquinho sobre isso, né, essa perspectiva do espectro, esse espectro autismo, quais são esses comportamentos, o que a gente pode perceber, o que as pessoas falam, né, e a gente vê comportamentos antissociais, não se comunicam, agressivos, falta de empatia, falam em tom monotônico, agressividade, estereotipias. Mas eu confesso que olhando esses temas, olhando esses comportamentos, eu acho difícil não encaixar em quase todos eles. Não, lógico, de uma forma que às vezes me impediu realmente de me socializar, de alcançar objetivos, de cumprir com metas que às vezes eu mesmo colocava para mim, ou principalmente que os outros diziam que você é capaz, por que você não consegue? Então, o que ficou mais forte para mim nesse aspecto, nesse primeiro momento, foi que nenhum desses comportamentos define uma pessoa, de forma geral, e muito menos, né, uma pessoa autista. É muito difícil para mim poder simplesmente perceber quando vem uma demanda de uma família e diz, eu preciso que você resolva o meu problema, meu filho tem problema, e eu simplesmente dizer que eu vou resolver esse problema. A minha responsabilidade como profissional é colocar, né, isso que a Marília falou, desse investimento da família, e às vezes um limite de falar, não, é nossa responsabilidade e não vai ser um trabalho fácil. Quem é essa criança, esse autista, que está ali no mundinho dele fechado? Aqui, né, uma imagem, um garoto dentro de uma caixa. Como que nós, né, nós reagimos a esse comportamento, a essa forma de nos receber? Bem, nas minhas pesquisas aí eu achei um vídeo que eu tinha considerado um depoimento maravilhoso de um garoto bem-sucedido com autismo, né? What's Really Like to Have Autism, do Ethan. Mas depois desse depoimento do Ari, eu já vou tirar ele e vou colocar ele em segundo lugar, porque foi maravilhoso, né? A fala do Ari até tem alguns pontos aqui que ele trouxe, eu vou comentar. Mas sobre essa fala, se vocês procurarem depois, né, TED Talks, autismo, ele me trouxe 3 pontos interessantes, que esses comportamentos, né, balançar-se, agitar as mãos, enfim, são formas muito eficazes de escapar de algumas situações. Isso é muito eficaz, a rechaça, os balanceios, os gritos, né? E aí, lembrando da nossa querida Bel, que o Léo comentou, né? E dá algum sentido a essas emoções que vêm da ordem do inominável, porque nós também sentimos. E ele falou, todos nós mascaramos sentimentos ao longo do dia, todos nós. E o segundo ponto, né? O autismo, e o Ari falou muito isso, a Marília também falou, é muito puro. A Jane trouxe isso na fala dela. E o Ethan também falou, ele falou que o autismo ele tem a incapacidade de enganar ou mascarar alguns desses comportamentos. E aí fazem com que as pessoas pensem que eles são diferentes e que não compreendem. E isso é muito importante. Nós temos a capacidade de enganar e de mascarar esses sentimentos. Isso é importante para a socialização? Com certeza. É muito importante, mas até que ponto? Até que ponto a gente também não se deforma, né, e não se coloca em alguma situação onde a gente também está adoecendo? E com certeza o Ceará é um espaço maravilhoso para isso. E o Ari falou novamente, vou trazer uma frase dele. É simples, você só precisa ser você mesmo. Olha só que simples, não é isso que ele falou? É só você mesmo, gente. Pronto, está resolvido. Não é fácil. E esse espaço de formação, o espaço que a gente trabalha com psicomotricidade relacional é exatamente isso, é um treino para a vida. Né? Eu sempre lembro muito, né, dos nossos atendimentos em Curitiba, hoje em dia a gente está no Mato Grosso, mas com a Ana, com os pais, com o Léo, com a Bel, com a Ana, e todas as vivências, essas marcas, é só ser você mesmo. E isso é um grande desafio. Então, Ari, você falou tudo. É fácil, é só a gente ser a gente mesmo. E aí o Ethan fala um terceiro ponto importante, que os autistas, não é porque eles ficaram bons em mascarar esses comportamentos, que simplesmente eles deixaram de ser autistas. Tá? E ele fala em uma forma um pouquinho mais forte, que eles não estão curados. Né? Eu acho que é uma forma até de um certo protesto. Mas, enfim, trazendo de novo, né, a questão do tema comunicar, né, no sentido, né, da origem da palavra, de comungar, hoje em dia a gente utiliza essa configuração da palavra comunicar muito mais como transmitir.
né? Até pelo ambiente escolar, o ambiente de aprendizado, a gente sempre está achando que a gente está falando algo ao outro, a gente está compartilhando, a gente está transmitindo. E Lapierre, em um dos seus trabalhos, né, em 2010, do livro Psicomotricidade Relacional, a Análise Corporal da Relação, ele traz o sentido do termo novamente da sua origem primordial, que é uma relação profunda, que envolve sentimentos de forte carga emocional. Tá? Então é importante eu trazer essa questão da comunicação. E aí a gente vê, que comunicação é essa? Quem que é o diferente nessa história? Onde está essa criança, né, que precisa ser escutada, que a gente tem que dizer, oi, tudo bem, como é seu nome, que escola que você estuda? E muitas vezes a gente é rejeitado, e não só para as crianças que são autistas. Eu vejo muitas crianças que dão um limite para os adultos. Eles dão muito limite para nós, e para nós é difícil de aceitar. Então, nessa metodologia, às vezes a gente se propõe ao ridículo, né? A gente passa por situações que a gente precisa extrapolar os limites da comunicação, bem como a Ana falou, em todas essas dimensões, num nível muito mais arcaico, né? Bom, uma frase muito importante que eu trouxe, né? Esse livrinho é um livrinho maravilhoso também, quem não conhece, mas ele nos traz essa ideia, e aí eu extraí de uma entrevista, a gente poder inverter um pouquinho esses papéis, de sair do poder de ensinar para o poder de comunicar, né? O que realmente nós nos propomos como adultos diante dessa criança, né? Então, primeiramente, perder esse papel, essa função, né, de simplesmente ser um transmissor de conhecimentos, mas sim proporcionar uma relação mais fluida. E perder o poder de comunicar para entrar no poder de ensinar para o poder de comunicar, sem em si perder a estrutura. Isso é muito difícil, é um desafio muito grande para nós adultos, e a psicomotricidade relacional em sua formação, ela visa muito isso, que a gente possa nos disponibilizar sem perder a nossa função de acolher, nutrir afetivamente e dar segurança também. Eu não sei, ele subiu, não sei. Ah, tem alguém falando aí, a Vera. Bom, evoluindo nessa relação, algo muito que ficou muito marcado para mim também, sempre nas falas do Léo, nos livros de André, é essa questão desse primeiro momento, esse vínculo, como que se cria esse vínculo? Não existe um protocolo, né, mas sabendo-se que no primeiro momento, com certeza já surge um algo, né? Ela pode ser positiva ou negativa, mas principalmente é transmitida de forma inconsciente, isso é fato, né? Isso a gente precisa levar em consideração, e não só no nosso momento formal de terapia, de terapeutas, de professores, em todos os momentos que a gente se encontra com alguém, e essa transferência ela acontece. Muito bem, para trazer um momento final dessa fala, eu gostaria, até trouxe uma figurinha ali que essa semana assisti com uma das nossas filhas, um filme, mas um desafio grande para nós, né? E eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi, que o que é desafiador para nós adultos diante de uma pessoa autista é lidar com o nosso sentimento de frustração em não poder ensinar, estabelecer uma comunicação ou fazer-se entender. Quando podemos confiar que o laço está sendo criado e sustentado por um investimento afetivo verdadeiro, mesmo sem a gente ter a certeza, sinais nos são revelados e pequenos encontros vão sendo vivenciados. A gente não nos dá conta, às vezes, de que esse investimento diário, esses conflitos, isso tudo que o Ari contou, né? E ele falou assim, agradeço por ter participado dessa história. Não, Ari, você não participou dela, não. Você fez história, você faz história. É construído, é isso que o Léo fala para nós, não apaga, não deleta mais, está aqui, ó, está registrado. Então, para mim é isso, é a nossa capacidade de nos frustrar diante das nossas expectativas e abrir um pouco essa nossa cabeça para receber o outro dentro da gente. Para mim isso é uma parcela do que significa esse vínculo e essa comunicação. Primeiro, a instabilidade, confiar em nós mesmos, acho que isso é o mais importante. E a frase que ficou para mim desse filme é que o essencial é invisível aos olhos, né? Eu acho que alguns de vocês conhecem, mas isso, sabe, tantos momentos que passaram pelas nossas vidas, o Ari falando, eu conversei com outro garoto que participava dos grupos também, ele me falou, quando você vem para Curitiba? Eu preciso ver você, eu lembro de cada momento, eu sou uma pessoa diferente agora por causa de você. Eu falei, não, gente, eu sou uma pessoa diferente também, totalmente. Então eu agradeço muito, deixo, né, por último essa imagem,
Eu até conversei há pouco com a mãe desse garoto, e essa foi uma cena que me marcou muito, 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 muito. Esse garoto não estava em atendimento nesse momento, mas ele simplesmente foi para o nosso salão, e é uma criança espetacular que superou diversos desafios, nasceu de 23 para 24 semanas, tem diversas complicações, hoje está um moço, e ele simplesmente foi lá e colocou o tênis dele no lugarzinho onde ele fazia a sessão dele sempre, do lado. Quando eu entrei de sapato, ele me puxou e colocou o meu sapato do lado do sapato dele e foi brincar. Então, para mim, essa é uma imagem daquilo que fica. Por mais que eu não tenha escutado com palavras, a mãe não tenha dado um depoimento, mas o que ele fez naquele dia me demonstrou muito daquilo que eu pude conviver e viver com ele e ter compartilhado um pouquinho, né, durante anos e anos e anos. E com muita saudade de muitos de vocês aí, né, eu gostaria de encerrar, de agradecer. Mais agradecer do que tudo, gente. Obrigado. Obrigado você, Luiz, pelas suas contribuições, suas palavras aí. Trabalho lindo também, emocionante. Na verdade, é uma sequência atrás da outra, né? Quando eu falo que é difícil, a gente conter essas emoções, assim, de tantos depoimentos, tantas falas, de tanta verdade, né? Mas aquela verdade sincera que não se impõe, né? Simplesmente é. E, E Rodrigo, eu lembrei de uma frase aqui, só para completar. O Ari falou assim que o Ceará é como mágica. Rapaz, e muita gente fala isso, né? Mas olha, de verdade, mesmo se a mágica for ilusionismo, ela dá muito trabalho. Então, Léo, você, toda essa equipe fazem mágica de verdade, mas é aquela mágica que dá muito trabalho. É como a Ana fala, que ela é artesanal, ela sai do nosso corpo, ela vive, ela se transforma. Então, mágica é, mas não para parecer que é fácil, não. É muita dedicação de vida. com certeza. É verdade, é verdade.